Nessa aula, vamos tratar do uso de escalas em desenho técnico. Então, existe uma norma para tratar das especificações dessa técnica. É comum, quando fazemos um desenho técnico, que você pode ter um objeto muito grande e tem que representar ele em desenho. Ou esse objeto é muito pequeno e você também tem que fazer a sua representação em desenho técnico. Então, um objeto muito grande ou um objeto muito pequeno não pode ser desenhado num tamanho com as suas medidas reais. A técnica de escala, ela resolve esse problema e ela vai criar um desenho mantendo uma relação entre o tamanho do desenho e o tamanho do objeto. Nós podemos ter três situações. A primeira, um desenho onde o tamanho desse desenho vai ser feito no mesmo tamanho do objeto. Então é o que nós chamamos de escala natural. A representação é feita dessa forma. O ESC é de escala, o 1, 2.1, ele representa a proporção do desenho. Então, nessa situação, o tamanho do desenho vai ser idêntico ao tamanho da peça. Então, 1 igual a 1, que é essa proporção da representação 1, 2.1. Notem que essa representação, ela traz no primeiro número a representação do tamanho do desenho. No segundo número, depois dos 2 pontos, a representação do tamanho da peça. Como desenho e peça têm o mesmo tamanho, mesma dimensão, então vai ficar uma escala de 1 para 1, assim que é feita a leitura, e nós chamamos essa condição de escala natural. Segunda situação, onde eu preciso fazer um desenho menor que o tamanho do objeto. Então, nós vamos dizer que é a técnica de escalas, onde eu tenho uma escala de redução. O tamanho do desenho vai ser menor que o tamanho da peça. Note que naquela representação de escalas, o primeiro número, que é o que representa o desenho, ele está colocado aqui como número 1. E o número que representa a peça é o número 100. Isso indica que existe uma proporção do tamanho da peça para o tamanho do desenho de 1 para 100. Ou seja, a peça, o objeto, no caso aqui o avião, é 100 vezes maior do que o tamanho do desenho. Terceira situação é um desenho de ampliação, onde você precisa fazer um desenho maior do que o objeto. Nós chamamos de escala de ampliação. Tamanho do desenho maior do que o tamanho da peça. Se observarmos a representação, o primeiro número, que é o tamanho do desenho, ele está colocado aqui como 20. E o segundo número, que representa a peça, está colocado como 1. Então, está nos dizendo que o desenho ele está numa proporção 20 vezes maior do que as dimensões da peça. Então, nós chamamos de escala de ampliação. É muito importante, no entendimento da técnica, saber que não importa qual é o tamanho do desenho, o valor da cota ou a medida do objeto, ela sempre vai ser colocada no seu valor real, na hora que você for fazer o que a gente chama de cota, que é a indicação da medida do desenho.
Note que esse desenho aqui, ó, ele está feito numa escala natural, tem uma réguinha ali mostrando. Então ele tem 60 milímetros, que é a medida que a régua está fazendo do objeto. Então, e mostrando na cota. Então isso é uma escala natural 1:1. Agora, mesmo que eu alterar o tamanho do desenho, não importa se eu fizer um desenho maior de ampliação ou menor de redução, o valor da cota, que é a medida do objeto, sempre vai ser colocado no seu valor real. Aqui nós temos um desenho em escala ampliada de 2:1, ou seja, uma proporção de ampliação onde o desenho é 2 vezes maior do que o tamanho da peça. Mas mesmo assim, a medida que vai no desenho é sempre a medida real, então mantendo-se lá a medida de 60 milímetros. Quando representamos ângulos em escala, independente da escala ser natural, ampliação ou redução, o ângulo permanece com a mesma medida. Assim terminamos o conteúdo de escalas. Você pode ler um pouco mais sobre o assunto nas páginas 46 a 48 do nosso e-book.